Olá, senhores, estamos aí com a questão 116 da nossa prova verde aqui do Enem 2024. Eu já vou pedir para você, curte o vídeo aí já antes da gente começar. Vai lá, ó, pá. Enquanto eu vou ler o texto aqui, ó, você já vai lá, curte, deixa um comentário, peão, você é demais, ou você não é, e fala do vídeo, ou dos vídeos, se você assistiu outros vídeos aí. Fechou? Bora lá, ó. Uma caixa decorativa utiliza duas pequenas lâmpadas, a L1, 6 volts e 9 watts, e L2, 12 volts e 18 watts. Meninos, antes de qualquer coisa, toda vez que ele dá o dado nominal, a especificação, o valor nominal de um equipamento, não significa que vá trabalhar com aqueles dados, tá? Eu então não faço nada com isso daí? Faz. Olha que bonitinho. Se você lembrar aqui, potência é U quadrado sobre R, certo? E significa que se você isolar o R aqui, vai ficar U quadrado sobre a potência e você consegue calcular a resistência de cada lâmpada, na verdade? E isso daí não vai mudar. A potência DDP depende do que ela recebe, né? Então, dado nominal ou especificação, você tem que tomar um cuidado. Se o exercício falar que é para trabalhar de acordo com as condições da lâmpada, você vai trabalhar com isso. Se não, você usa essas informações para calcular a resistência dela e acabou. Beleza? Aí ele fala que elas estão ligadas em série a uma bateria de tensão VQR. Um fio resistivo QR de 48 centímetros está ligado em paralelo à bateria. Olha só que bacana. 5 pontos A, B, C, D e E divide o fio QR em 6 segmentos de comprimentos iguais. Estão lembrados da segunda lei de Ohm? A primeira é Uri. A segunda relaciona para nós a resistência de um fio em função do seu material, que é aquele Rho, em função do comprimento dele e da área de seção transversal do fio, né? A hora que você olha o fio de frente, aquela bitola, aquela seção transversal dele para nós. Perceba que esse fio QR aqui da figura, ó, ele é um fio com a mesma área de seção transversal e do mesmo material, certo? Então nós podemos garantir que esse Rho, ele permanece constante em todos os pedaços, assim como a área de seção transversal. Agora, de um pedaço grande eu divido ele em 6 pedaços, porém pedaços iguais, e eu tenho que lembrar que a resistência ela é diretamente proporcional ao comprimento desse fio. Então, se eu vou dividir ele em pedaços iguais, eles já têm o mesmo Rho, o mesmo material e a mesma área de seção transversal, obviamente nós podemos falar que todas as resistências elas têm a mesma intensidade, que eu vou chamar de R. Nossa, Peão, mas eu falei que o resistor inteiro era R, e aí eu coloquei que é R sobre 6 cada um. Não está errado. Tá tranquilo, você pode trabalhar dessa forma, tá? O único problema é que você vai começar a trabalhar com fração. Pode te quebrar um pouquinho na matemática, mas não tem problema, vai estar certinho, tá? Eu gosto de pegar sempre o menor pedaço e chamar de X. E aí depois tudo vai ter isso igual a X, se for o dobro é 2X, o triplo é 3X, assim por diante. Aqui no caso, ao invés de X, chamei de R, como todos os outros são iguais. Vamos falar que todos valem R. Se você somar tudo, o resistor total QR, ele vale 6 vezes R para nós aí. Fechou? Continuando lá no texto, ó, o circuito também tem um amperímetro com 2 terminais. Um dos terminais P está ligado ao fio entre as duas lâmpadas. O outro terminal S está livre e será ligado ao fio QR. Dependendo do ponto em que esse terminal livre for conectado, ocorrerá a mudança da tensão a qual as lâmpadas são submetidas. Então, dependendo da posição que você ligar isso daqui, ó, perceba que isso daqui está lembrando um pouquinho para nós aquela ponte de Winston, lembra? Nome feinho, né? Ponte de Winston, né? Daqui a pouco a gente fala dela para ponte em equilíbrio, qual é a condição. Mas ele pode ligar em esse S em C, em B, em A, em D. E aí o brilho das lâmpadas vão se alternando, certo? De repente uma fica mais brilhosa do que poderia ser, a outra acaba brilhando menos do que deveria, mas é mais que a outra. Em cada posição nós vamos ter uma consequência diferente, tá? Os demais fios do circuito têm resistências elétricas expressíveis. E a figura ilustra o circuito, que é essa figura aqui. Em qual desses pontos o amperímetro deve ser conectado para que as lâmpadas acendam exatamente segundo as especificações de tensão e potência elétrica fornecidas? Então, olha só. Primeiro, vamos calcular a potência da lâmpada 1 e da lâmpada 2. Lembre-se que potência, ó, a gente pode calcular pelo π, quando a gente fala em potência elétrica, né? E como eu quero calcular a corrente que vai passar nessas lâmpadas, eu vou isolar a corrente. A DDP que estava multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, para achar a corrente no fio 1, nós vamos fazer a potência do fio 1, que vale 9 watts, dividido pela DDP da lâmpada 1, que vale 6 volts. Isso daqui vai dar para nós 1,5 ampere. Para achar a corrente que passa na lâmpada 2, nós vamos pegar a potência dela, que vale 18 watts, e dividir pela DDP, que vale 12.
Dessa forma, 18 dividido por 12, a gente chega aqui, a corrente vale também 1,5 ampere. Então, olha que interessante. Se aqui na lâmpada 1 tem que passar uma condição do exercício, tá? Uma corrente que nós chamamos de 1, que vale 1,5 amperes. E, se na lâmpada 2 é uma condição do exercício, tem que passar, nós acabamos de calcular isso, né? Uma corrente que nós chamamos de 2, que também vale 1,5 amperes, senhores, significa que nesse terminal P não pode descer corrente para o amperímetro, nem subir corrente do amperímetro. Por quê, peão? Olha só. Se chegar a 1,5 e descer um pouquinho, o restante que passar aqui não pode ser mais 1,5, porque perdeu um pedacinho, né? Um pouco de corrente desviou. Então vamos pensar diferente. Chegou 1,5 e aqui chega uma corrente, esse 1,5 vai aumentar e não tem como ser 1,5 aqui. Isso significa que para acontecer o que ele está querendo, é porque a corrente no nosso amperímetro tem que ser quanto? 0. Não pode nem descer corrente, senão vai diminuir aquele 1,5. Não pode nem subir corrente, senão vai aumentar aquele 1,5. Para que ela se mantenha constante no L1 e no L2, a corrente no amperímetro tem que ser 0 para nós, certo? E aí, como é que nós vamos fazer? Bora lá. Ó. Primeiro eu vou calcular a resistência de cada uma das lâmpadas aqui. Ó. Então, a resistência R1, eu vou fazer a DDP dela ao quadrado, que é os 6 volts, dividido pela potência, que é 9, a formulinha que nós achamos aqui da potência elétrica, né? 6 ao quadrado é 36, dividido por 9, a gente chega aqui, o R1 vale 4 ohms. O R2, a DDP do R2 vale 12 volts ao quadrado, dividido pela potência, que vale 18 watts. Eu vou fazer essa conta diferente, ó. 12 vezes 12, que é o 12 ao quadrado, né? Nós podemos dividir por 6, 12 por 6 é 2, 18 por 6 dá 3. Aí o 12 por 3 vai sobrar 4. E aí, portanto, 4 vezes 2, a gente chega que a resistência da lâmpada 2 vale 8 ohms. Então, aqui eu tenho uma resistência de 4 ohms. Aqui eu tenho uma resistência de 8 ohms. Eu vou ligar esse carinha aqui num ponto qualquer. Vou chutar, tá? Vou chutar. Não sei se é o B. Tô chutando. E aí eu sei que aqui nesse pedaço eu tenho que ter uma resistência X. E aqui neste outro pedaço, eu tenho que ter uma resistência Y para nós. De forma que essa ponte de Winston esteja em equilíbrio, já que a corrente no amperímetro vale 0. O que significa estar em equilíbrio? Essa é uma situação que é garantida porque nós sabemos que o potencial elétrico no ponto P e o potencial elétrico naquele ponto que eu chutei ali, que não é esse ainda, tá? Mas só dei um chute, no ponto B, eles vão ser iguais. Sabendo que o potencial em P tem que ser igual ao potencial em B, eu não vou ter diferença de potencial. A corrente vale 0 e, portanto, a nossa ponte de Winston está em equilíbrio. E toda vez que eu tenho uma ponte em equilíbrio, vale o que nós chamamos de produto em cruz. Então, se eu faço 4 vezes Y, isso tem que ser igual a 8 vezes X. É uma condição da ponte estar em equilíbrio para nós, certo ou não? Então, nós vamos chegar aqui, o 4 passa dividindo, que o nosso y, ele tem que ser 8 dividido por 4, ele tem que ser 2x. E nós também sabemos que se a gente somar o y mais o x, ou seja, esse x mais esse y, ele tem que dar o total da resistência entre Q e R, que vale 6R. Logo, como o y vale 2x, eu vou trocar aqui, ó. Vai ficar 2x mais x igual a 6R. 3x igual a 6R, portanto, x vale 2R. Se o nosso x tem que ser igual a 2R para que a ponte esteja em equilíbrio, é óbvio que o ponto que nós vamos ter que ligar aqui, esse fio, tem que ser no ponto B, de forma que sobre uma resistência aqui que seja 2R, e do outro lado, uma resistência que é o dobro. Olha, peão, por que o dobro? Porque esse aqui em cima, o primeiro resistor é metade do segundo, e embaixo o segundo tem que ser o dobro do primeiro, para poder dar a equivalência e a ponte de Winston continuar em equilíbrio para nós. Então perceba que esse exercício, você tinha que enxergar essa situação da ponte de Winston, enxergar que a corrente no perímetro tinha que ser 0, e dessa forma a gente poderia falar que o ponto onde a ponte de fio, né, chamada de ponte de fio, isso, aonde essa ponte de fio deveria ser ligada, é exatamente no ponto B.
Qualquer outro ponto, meninos, a lâmpada pode sim acender, a lâmpada L1 e L2, mas elas já não acenderiam com os brilhos correspondentes aos dados que foram fornecidos no exercício, o chamado dado nominal dela. Fechou? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido o exercício, que tenha ficado claro. Qualquer problema, deixe seus comentários aí, fechou? Vai ser muito bacana poder responder aí. E deixa aquela curtida também, beleza? Alternativa correta, então, ponto B. Alternativa B para nós aqui. A gente se vê numa próxima. Grande abraço e até mais.